Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais esse podcast, o Mapa Podcast, um podcast onde a gente troca ideias sobre empreendedorismo, empresas, negócios, produtividade, baseado em todas as experiências que a gente teve nas nossas empresas, nas nossas vidas como funcionário até, onde a gente trabalhou para outras pessoas e aprendeu como produzir e trabalhar dentro do nosso negócio. A gente traz algumas experiências que nos impactaram positivo e negativamente para te poder acertar ou não na tua empresa, né? Para te não precisar errar nela. E hoje a gente vai trocar uma ideia de como montar times de alta performance. Principalmente o Ariel, que hoje trabalha com mais de 50 funcionários na empresa dele e ele precisa que essas 50 pessoas produzam de forma eficiente. Se tu não me conhece, eu sou o Leonardo Barambila e lá no meu Instagram tu não vai encontrar nada que seja sobre negócios, mas só minha vida. Mas se tu quer saber um pouco mais sobre nossa empresa, é a Brada Marketing lá no Instagram, uma agência de marketing especialista em imobiliárias. É isso, Rafael? É isso aí mesmo, Leonardo. Vamos lá, então, conversar um pouco sobre um detalhe interessante de todo o time do Ariel é todo mundo home office, né? Então, eu tô apto a aprender hoje, porque eu quero aprender mais sobre isso. Eu preciso de alta performance, não, na minha opinião, não tô em alta performance, mas se tu quiser aprender a dominar a fotografia imobiliária com teu celular e passar a vender mais imóveis todos os meses, eu tenho um curso de alta performance para ti. Se tu quiser, me segue lá no Instagram, o Rafael Dalla. Eu ajudo outros corretores a dominar a fotografia através do seu próprio smartphone e passar a vender todos os meses, pelo menos um imóvel por mês, eu garanto que tu vai vender usando as técnicas que eu ensino lá no meu Instagram. Então vai lá e aprender e me chama também se tu tiver vontade de me chamar lá no Insta. E também agora, então, como eu já apresentei lá no início, o Ariel Salesforce. É isso, Ariel? Fala pessoal, isso aí, sou um dos sócios aí da SR Consulting. Se tu tem uma empresa aí que quer destravar o potencial aí de vendas né, dos teus negócios, gerar resultado com o Salesforce, somos a consultoria aí para ajudar vocês, né? Desbloqueamos o potencial do Salesforce nos nossos clientes. Primeiramente, para a gente entender o que é produtividade, como é que a gente sabe que a gente está sendo produtivo ou não? É contigo? Pode ser tu também. Tipo, é interessante a gente ter uma percepção o que é produtividade. Porque, por exemplo, resultado. As pessoas também podem ter uma pré-concepção do que é resultado e normalmente o resultado não é a concepção certa que as pessoas têm. Na opinião de vocês, o que é produtividade? Cara, para mim a produtividade, eu meço na minha vida, no meu dia a dia, enquanto as demandas que eu tenho aberto que eu consigo concluir. Essa para mim é a minha primeira métrica ali de produtividade. Outra situação é sempre quando o quanto eu me distraio durante o dia. Tipo, eu mudei agora há bem pouco tempo, eu bati meu carro, infelizmente. E eu tô trabalhando em home office, antes estava no escritório. No escritório eu tava extremamente produtivo. Quando eu fui para casa, eu passei praticamente um mês triste, assim, muito mal, não conseguindo produzir devagar, talvez entregasse uma, duas demandas no dia, coisa que antes eu tava entregando 5, 6, sabe? E aí hoje eu tenho essa métrica também ali de analisar de procrastinação. Tipo, quanto que eu procrastinei? E tá 100% ligado ao meu to-do. Tipo, ao saber o que eu preciso fazer. Uhum. Então, produtividade. Em que sentido tu diz? Como é que tu mede? Como é que tu mede hoje isso? Tipo, o quanto eu procrastinei, o quanto eu fui produtivo? Cara, o quanto procrastinei e quanto eu fui produtivo é o seguinte. Antes eu tava concluindo 5, 6 demandas dia. Hoje hoje não, agora eu melhorei bastante. Nessa semana foi maravilhoso, assim. Mas até semana passada, por exemplo, eu tava entregando 2 demandas no dia, 3. Por quê? Porque, cara, o resto do dia eu me distraía vendo videozinho no YouTube, sabe? Me distraía vendo o TikTok, sabe? E sentado na frente do computador para produzir. Então, foram coisas que a minha consciência, a minha presença do dia a dia me metrificava ali. Cara, olha só, o que eu fiz hoje? Entreguei isso daqui de demanda, tá? Por quê? Porque eu só fiquei vendo vídeo. Não faz sentido, entendeu? Foi mais ou menos isso. Antes de tu passar para Ariel, como é que tu sabe que essas demandas que tu tem, porque, por exemplo, sou produtivo quando eu entrego 5 demandas, quando eu entrego 10 demandas, como é que tu sabe que essas demandas são produtivas no geral, não são coisas improdutivas? Por exemplo, porque pode ter lá, tem que fazer o relatório, tem que tirar os dados do relatório, logo na sequência eu tenho que depois fazer uma campanha de marketing para o meu imobiliário X e eu tenho que reavaliar 5 vídeos. Como é que tu sabe que essas coisas vão ser produtivas? Normalmente
a quantidade não necessariamente quer dizer a qualidade da demanda. Porque tu poderia ter demandado algumas dessas para outra pessoa, né? Sim. Eu, na verdade, tipo, hoje, quando eu boto ali no meu to-do, eu já faço essa avaliação, né? Eu já avalio se isso daqui é pra mim ou não é. Dentro do Eisenhower. Isso, no Eisenhower. Tipo, é urgente, né? É urgente, importante, eu vou no Eisenhower. Aí, cara, é urgente, mas não é importante. Não é urgente, não é importante. Ou tipo, eu posso também, como é que é? Ou eu posso, ou é delegável, né? Uhum. Tipo, é delegável, urgente, não é delegável, ou é delegável. Então, por exemplo, hoje o Henry tava finalizando ali a parte dos banners do site lá, e eu nem toquei em banner, eu nem, ao invés de eu ir pro Canva, por exemplo, fazer o modelo, eu fui em outro site, copiei a imagem do outro site e mandei pra ele, entendeu? Não, eu te pergunto isso porque talvez pra pessoa que esteja olhando, tô fazendo 10 demandas, seja o Sim, suficiente pra Essa parecer quantidade. que ela é produtiva, né? sim. Então, tipo, eu te fiz essa pergunta pra gente gerar uma clareza que a gente precisa saber o que que é demanda nossa e o que que é demanda delegável e o que que é demanda dispensável. Tipo, pra mim é sempre na urgência e no delegável, é o que eu julgo. Aham. Isso daqui é urgente para as demandas que eu preciso? É urgente. Eu posso delegar para outra pessoa ou não? Não, isso é eu que tenho que fazer. Aí vai entrar para o meu dia a dia. E eu tenho o meu calendário de em qual empresa atuar a cada dia, né? Porque a gente atende várias empresas. Então, na quarta-feira, SR Consulting, por exemplo. E aí eu vou ali, eu já montei toda a demanda da semana lá no meu to-do, o que era delegável e o que não era. Na quarta-feira eu chego ali na SR. Aí, bosta. Na quarta-feira eu chego ali na SR e já tenho a demanda que eu preciso produzir. Então eu já entro ali e já sento o pau na máquina ali. E pra ti, o Ariel Salesforce? Cara, Por gentileza. eu sigo muito na linha do que o Dala falou e do que tu agregou ali, tá, Léo? Sobre é, eu conseguir nas minhas atividades gerar o máximo de valor com o menor esforço. Então, esse é algum exercício de priorização. Tem várias formas de priorizar, o Eisenhower é uma delas. Eu consigo, por exemplo, tem muitas iniciativas. Cara, hoje em dia eu tô com. Hoje eu tô bem sobrecarregado também, com outras atividades. Óbvio que são fases, né? Algumas coisas do operacional eu já consegui tirar, já tem pessoas tocando e tudo mais, mas eu comecei a ficar mais sobrecarregado agora com outras atividades. O que eu vejo, assim, é que a gente tá com muita iniciativa em paralelo. E aí a gente, cara, tu tem que parar e olhar tudo e ver, assim, o que que é mais relevante, o que que é mais crítico, o que que vai gerar mais valor. Então eu tenho usado bastante lá o ICE Score para priorizar isso, sabe? Que é basicamente a importância, a criticidade e o esforço, tá? Esse eu não conhecia. E aí eu vou botar uma nota para um deles e aí basicamente a soma deles, o que tiver maior pontuação, eu vou fazer primeiro. Então eu vou dizer assim, cara, isso é extremamente importante, né? É crítico. Qual o esforço para fazer isso? Às vezes eu tenho uma coisa que é muito importante, muito crítica para fazer, tem consequências graves, mas o esforço é altíssimo para implementar. E aí eu tenho uma segunda iniciativa que é igualmente importante, igualmente crítica em questão de valor, do valor que vai ter de impacto, e eu tenho um esforço menor. Então ela vai ficar na frente, sabe? E isso daí tem ajudado bastante. Então, olhando por essa priorização, eu consigo ver que, cara, pra mim, maior produtividade é isso, é eu conseguir entregar mais valor com menos esforço, né? Então, não no sentido de querer atalhos, sabe? Mas sim da gente conseguir gerar valor rápido, né? Pra ir Beleza, agora que a gente então evoluindo. começou a entender o que que é produtividade, como é que a gente implanta essa produtividade dentro da equipe? Mas e pra ti? O que é produtividade? Cara, produtividade é a realização de tarefas essenciais, gerando a resolução da demanda num tempo hábil, né? Tipo, não adianta eu ter uma tarefa que eu tenho que resolver e ela ser entregue depois do prazo. Pra mim não é produtivo isso, ela tem que ser entregue no prazo. Uma produtividade, ela tem que gerar valor. Então, por exemplo, dentro de um lançamento de um produto digital, o que que é produtividade? Eu consegui executar tudo que eu tenho que executar dentro do meu plano no período X, né? E aí tem um resultado positivo. Isso pra mim é produtividade. E é trava-língua, né? Produtividade. Vambora. E como é que a gente implanta essa produtividade É, dentro das equipes? qual o segredo tipo, alguns segredos, assim, pra conseguir fazer o negócio funcionar numa equipe? Cara, eu vou falar muito da minha realidade. Como que a gente tá
tá trazendo pessoas que deem conta do recado, assim, dentro da empresa, que gerem valor, que a gente consiga atender os prazos com qualidade e tudo mais. Inevitavelmente, no mercado, cara, eu tendo a concordar com a ideia de que as empresas cada vez mais elas têm que ser formadoras de talentos, sabe? Então, uma iniciativa que a gente fez que deu e tem dado muito certo é formação de base mesmo, de pessoas qualificadas. A gente sabe que a minha empresa é do setor de tecnologia, programação, então tem um gap ali de profissionais em relação à quantidade de vagas que tem em aberto. Então é bem difícil. E aí, quando eu falo de nicho de Salesforce, é mais difícil ainda, né? Tem menos pessoas ali qualificadas para a gente conseguir atender. A gente não conseguiria crescer a empresa se eu tivesse que contratar de mercado todo mundo. Então a gente tá atuando muito na formação dessas pessoas. E aí, nessa questão de formação, a gente olha tanto a parte comportamental quanto a parte técnica, né? Então, de desenvolver eles tecnicamente para eles conseguirem executar as atividades do dia a dia e eles terem o comportamento esperado que a gente quer que seja replicado dentro da empresa. Postura, proatividade, deles conseguirem, né, serem autodidatas, buscarem, não ficar aguardando as demandas e tudo mais. Então, toda essa parte comportamental a gente trabalha também, né, no dia a dia ali com o nosso RH e também com os padrinhos. A gente tem um programa de padrinhos para novos entrantes ali na empresa e que a gente até está otimizando ele agora para colocar. A ideia é o que escolher, vai ter um filtro para a gente escolher quem vai estar apto a ser um padrinho na empresa e aí com base em alguns critérios. O que que é isso? É uma pessoa que represente a cultura da empresa, sabe? Que tenha o comportamento correto, Alinhado, né? que a gente quer que, por exemplo, sempre vai ter, até pensem aí, tem algum colaborador no time de vocês que vocês pensam assim, cara, todo mundo podia ser igual o fulano, sabe? Ô, Rafael. Eu concordo. Todo mundo podia ser igual a esse fulano. Então, cara, pega esse fulano, o que que faz ele ser o fulano, sabe? Ah, é porque o meu, ele não tem tempo ruim. Qualquer coisa que eu peço pra ele, ele não reclama e ele vai e faz. Ah, é porque ele não fica parado. Ele vem pedir, não sei o quê. É porque ele ajuda os outros. Vai mapeando isso. Por que que o fulano é o fulano? E que tu quer que todo mundo seja igual a ele? Esses caras vão ser os promotores ali do teu time de disseminar a performance, a cultura da tua empresa ali dentro. Então, esse é um ponto já do programa de padrinhos que a gente está fazendo, tá reformulando para ser mais eficiente até nesse sentido. E para a gente, né, conseguir replicar isso, eu ter os meus top performers sendo replicados, né? É basicamente isso, né? Esse é um pilar assim que eu vejo como para construção de times de alta performance. Óbvio que essa leva um pouco mais de tempo, não é de tão curto prazo assim, né? E querendo ou não, tem que ter, pra ter, eu acho que, pra ter algo replicável, que nem tu tá falando, não é pra uma equipe pequena. É pra uma equipe grande, né? Tipo, não é 10 pessoas que dá pra aplicar essa estratégia. É uma Mas a gente começou pequeno. com um pequeno. A gente começou pequeno. Quando tinha umas, sei lá, 11, 15 pessoas na empresa, a gente começou o programa de estágios. Sim. Então foi lá do início, assim, sabe? Foi bem. Não, eu não digo só de pegar a galera do início, eu digo a parte do apadrinhamento e tudo Ah, mais. sim, não, o apadrinhamento foi depois. É, Sim, tá, eu entendi. Eu tinha porque entendido do estágio. a parte de pegar a galera que é virgem no negócio Uhum, e ensinar uma profissão nova, eu sou total a favor. Foi uhum, assim que a gente começou, querendo ou não, a gente aprendeu e aí replicou o que a gente aprendeu com os outros, né? uhum, Tipo, eu curto porque tu não pega ninguém com vício, tu não pega o exato. cara com aquele ego inflado, que eu sou o melhor do mercado e papapá, não Sim. pega o espertão. É o jubilado. É o jubilado. E então eu super apoio, eu acho até melhor na real. Demora um pouco mais, Uhum, demora, mas aí o cara vem do jeito que tu quer. E a exato. tendência é que ele fique contigo por mais tempo. Uhum, Então, tipo, cria uma reciprocidade que o cara fica contigo. Não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim. Isso depende de pessoa para pessoa, a estratégia de negócio para negócio. uhum. Então, a gente concorda nisso. Cara, eu vou puxar um comentário do que tu tava falando sobre essa questão da formação ali. Existe uma. Eu acho que já é uma cultura nossa, meio que intrínseca mesmo, que desde a época do shopping, de tudo, a gente sempre. E desde a época de Hunter, né? Na minha carreira ali como corretor, cara, a gente sempre preferiu formar do que pegar o cara com. Porque quando o cara vem, tem dois tipos de pessoas que chegam.
as pessoas que são cheias de vício, mas estão dispostas a mudar, e tem as pessoas que são cheias de vício e acham que esse é o melhor jeito. E aí, pelo menos a experiência que eu tive, não tem resultado, tem menos resultado que um porteiro, como corretor de imóveis, sabe? Ah, ele não aceita o que tu fala e ele bota a culpa em ti. O problema é a empresa que ele tá atuando. Sempre assim que acontece. Então, eu vejo hoje. E normalmente esse cara é mais caro. Ele sai mais caro. Porque tu paga pela experiência que ele tem e não pelo resultado que ele produz. No primeiro momento é assim, quando tu contrata isso, né? Tu vai pagar pela experiência que ele tem e não pelo resultado que ele produz. Ah, no mercado imobiliário não tem salário. É claro que tem. A gente conversava muito, eu e o Evandro, sobre isso. E lógico, o corretor acha que ele não tem custo pro meu imobiliário, meu. Cara, eu tô pagando às vezes um anúncio lá que eu tô investindo, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, às vezes 10.000, quase 10.000 reais em imobiliário que a gente atende anunciando lá e botando o imóvel de um corretor que não produz, que não performa, entendeu? Que o cara não faz o mínimo que tem que ser feito. Já aconteceu muitas vezes isso. Tipo, a gente levantou 50 leads para um imóvel. Todos os 50 leads eram ruins, sabe? Não, os 50 leads não prestam. Pô, sabe? Tipo, da minha experiência como corretor, 55 leads lá no Alphaville, eu vendi 3, entendeu? Do mesmo lugar, da mesma fonte, tudo igual. Sabe? Então, tipo, é essa pegada, assim. Formar hoje eu vejo como a opção mais barata e mais rentável para a empresa no sentido de performance do funcionário, do colaborador que vai estar ali junto, sabe? É bem por esse caminho. Além da parte de formação de novos profissionais, o que tu, que tem assim, ó, bah, isso daqui é essencial para uma equipe de alta performance, na tua opinião? Treinamento. E experiência. Treinamento. Constante. Esse era o segundo ponto que eu ia trazer. Eu acho que o primeiro é a formação, que também não deixa de ser um treinamento, mas estar constantemente treinando o time, sabe? Eu acho isso super importante. E principalmente, ainda, cara, daqui a pouco eu não consigo estar treinando no detalhe todo o time. Cara, foca nas tuas lideranças, sabe? Quem são essas pessoas? O fulano aquele que eu quero, que eu desejo que todos fossem, né, parecidos com ele ali, o cara que é referência, focar nesses caras, né, esses que vocês veem o potencial de conduzir o time, de ser referência pro time, etc. Talvez não seja perfeito, o cara não tá pronto, mas ele tem um potencial para isso, de treinar, formar. E se tu não tem Oi. essa pessoa? Tu é a pessoa. Daí volta pra formação, né? Tem que formar do tem zero. que formar essa pessoa, sim. Porque existe o cara com uma empresa pequena de marketing imobiliário Sim. que não tenha. Não tenha nenhum colaborador que seja referência. É. Cara, tem um exercício sobre isso que tu falou. Não sei se é verdade ou não, assim, né? Que eu digo assim, tá aí, pra quem não tem essa pessoa referência, esse modelo. Uma coisa que a gente tá focando bem forte ali na empresa, por aprendizados mesmo, tá? A gente pensou, assim, teve casos de pessoas que entraram na empresa que não estavam performando bem, e a gente, tanto comportamentalmente, quanto de entregas mesmo, teve esses dois casos, e a gente, cara, foi uma mãe pro cara, sabe? Tipo, vamos lá, dar o feedback, vamos fazer um plano de Pegou no melhoria colo. e tal. Cara, ficamos um bom tempo, assim, nessa reversão de quadro. Parecia que tava revertendo e tal, tava melhorando, tudo mais. Até que aconteceu um caso, explodiu, brigou com um colega e tal, e mostrou um comportamento inaceitável, sabe? E aí a gente ficou. Cara, isso ficou, sabe, na cabeça, assim, pô, onde é que a gente falhou com o cara, sabe? É A culpa gente nossa ou é falhou, culpa dele? Não, foi nossa, com certeza. Será? Tipo, sim, Que é a sim. melhor visão pra Sabe por quê? empresa. Assim, se eu contratei errado, é falha minha. Se eu não soube contornar, também é falha minha. Ou se eu não soube demitir ele lá na hora, também é falha minha. É, pode crer. Entendeu? Então a falha foi nossa aqui. Só que daí a gente ficou, né, pensando sobre isso. Teve outros casos também daí de pessoas que, cara, a gente faz um esforço gigantesco pra fazer a curva ali. E não passa da zona de arrebentação ali, sabe? Uhum. Fica se afogando e tal.
E uma coisa daí que a gente tá olhando bem forte agora, que daí eu lembro que até no próprio G4 ali o pessoal fala isso, que é assim, cara, experimenta fazer um exercício de conhecendo essas pessoas que tu conhece hoje, tu recontrataria elas? Se a resposta for sim, tu tá com o teu time legal, alinhado. Uhum. Se não, tu tem que tomar alguma atitude, entendeu? Então esse é um bom exercício. Não sei se é esse o caso, mas já até trazendo, né? E aí, essa questão de, pô, daqui a pouco, sei lá, tráfego. A referência de tráfego da Brada hoje é o Dala. Como é que a gente replica isso pros outros, né? Tu vai ter que formar uma outra pessoa, entendeu? Eu não sei se hoje tem alguém no teu time que faça tráfego além de ti. Tem? E. Tem. Sim. Sim, hoje tem o Diego, que atua já Uhum, no tráfego ali uhum, para as imobiliárias, né? Daí eu criei um processo. uhum, Eu não tinha tempo para treinar. Eu criei o 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e uhum. porco gergelim. E ele segue? Segue. E funciona? Funciona. Tá. Então ele tá E indo bem. tá indo bem. Tá. Tá indo bem. Ele tem potencial pra ser um sucessor teu. Sim, com certeza. Legal. Tá Treina sendo. ele. A gente tá. Agora o gap tá onde eu preciso. O Diego ele já passou Por dos que 2 que... hambúrgueres alface, né? Aham, E ele já tá tentando melhorar o processo. aham. Tipo, ele tá nessa fase de Legal, tentar melhorar o processo, legal. sabe? Tá. Mas Mas por que que tu tá tão sobrecarregado nesse quesito? de tráfego? Não, É. de tráfego eu não tô Não muito tá? sobrecarregado. O Não. que que Eu era... acabei de pegar. Pra mim, hoje, a maior sobrecarga que eu acho que. Sobrecarga. A maior sobrecarga que tá ocupando mais meu tempo são as reuniões mesmo, né? É a parte da reunião ali que eu faço aquele acompanhamento com os clientes e tal. Uhum, Eu deveria fazer uma reunião semanal com o Diego pra gente analisar todas as campanhas. uhum, E, ó, isso daqui, Diego, pra eu passar os macetes pra ele. uhum, Porque a base ele já tem. Eu precisaria passar, ó, tá vendo essa palavrinha aqui? Essa palavra faz toda a diferença. uhum, Entendeu? Aquele macete que eu já tenho que ele ainda não tem. uhum. Entendeu? Então, esse é o próximo. Ele já Sim. passou do básico, ele já tá no intermediário. Agora Uhum, eu preciso ensinar o avançado pra ele, uhum. assim, sabe? Saquei. E Uma o pergunta meu tempo são as reuniões de acompanhamento com todos os com os clientes, como é que clientes. tá o feedback e tal. Uhum. Tá. E nessa reunião é só tu que participa? Não. É eu, ele e algumas vezes o Léo junto. Porque o Tá. Léo cuida da parte de conteúdo, e daí Uhum, quando tem o conteúdo envolvido, o Léo tá junto. uhum. Quando é só tráfego, eu digo. Entendi. Mas tá. Então acho que tu já tá fazendo. Tu já tá no caminho. Colocar ele lá. E daqui a pouco, não sei se ele fica lá só por estar. Ou se ele fica lá com um olhar de te mapear, entendeu? O que que tu Uhum. faz? O que que tu fala com o cliente? Isso daí é uma coisa que é bem. Cara, faz toda a diferença. Teve um funcionário meu que ele falou pra mim assim: Ariel, a gente foi no evento na Growth Conference. Ele é um analista de sistemas nosso aqui. Muito bom. Tá se destacando, assim, horrores, cara. Perfil excelente. Ele falou assim pra mim: Ariel, tu não tem noção do quanto eu tô aprendendo Salesforce só olhando tu falar e o Rosenthal, o Juliano falarem com as pessoas que visitam o stand. E aí aquilo ali fez um porra, olha que cara foda. Uhum. Tipo, ele tá mapeando as pessoas, referências. Exato, pra ele aprender e ele fazer. Óbvio, não dá pra esperar isso de todo mundo. Não dá pra esperar isso de todo mundo, que todo mundo saiba fazer isso. Mas daqui a pouco dá esse toque pro cara. O meu, fica olhando como que eu faço com o cliente, tenta entender o meu racional, tenta entender a situação e etc. O cara já vai começar a se atinar, entendeu? E daqui a pouco até de dar esse voto de confiança pro cara dizer assim, meu, tu tem um potencial grande aqui, pode crescer bastante. Fica, e tal, daqui a pouco até de trazer, pô, tu pode ser um futuro líder de tráfego, não sei qual é o cargo ali, né? Mas de ter as posições e já, tipo, a posição que tu mapear a cadeira que tu tá hoje sentado e mapear a dele. E como que ele faz pra chegar aqui? Tem um plano de carreira já, sabe? E aí, tudo isso, cara, vai trazendo coisas ali pra fomentar isso nele. E aí o cara vai ter esse olhar. O que que eu preciso fazer pra chegar aqui? Cara, isso foi muito legal quando eu fiz lá no início com a galera. A gente fez um plano de carreira dos devs.
Cara, aqui, ó, o júnior, pra tu ser efetivado, a gente começava lá do programa de estágios. Cara, o que que eu espero pra tu ser efetivado? Que tu domine isso, isso, isso e isso. Checklist, cara. Dominou isso aqui, meu, eu vou te efetivar. Entendeu? Chegando, óbvio, não todo mundo ao mesmo tempo, mas assim, tendo a oportunidade, gerando já o projeto, começando, tendo um projeto, um cliente novo, eu já vou pegar esse cara, vou efetivar e vou botar ele no projeto, entendeu? Porque ele já tá pronto. E aí, nisso, galgando até o topo da carreira de arquiteto, líder técnico e tudo mais, né? E eles têm essa clareza. E aí tem um documento, diz assim, e aí, cara, pra tu passar de júnior pra pleno, pra tu ser um pleno, tu tem que dominar essas habilidades aqui, comportamentais e habilidades técnicas. Isso daqui. E aí é um checklist. E aí eu lembro que a galera falava assim, eu fazia os feedbacks com eles, daí eu dizia, ó, meu, tem que trabalhar esse ponto, esse ponto, esse ponto. E eles falavam assim, ah, mas olha, eu tinha um cara que ele era júnior, ele tava júnior e ele dizia assim, e só me diz aí o que que eu preciso, tipo, estudar pra virar um pleno. Então ele já, cara, ele já atinou isso nele, sabe? De, tipo, ele não tá ali, eu tô fazendo meu trampo aqui, foda-se, sabe? Ele tem uma visão de crescimento. E aí ele já começa a se atinar. Cara, o que que eu preciso fazer? Daqui a pouco eu tô estudando, tinha até, cortando um pouco o raciocínio, teve um colaborador nosso, cara, que ele, uma história bem legal. Ele era eletricista, tipo, subia em poste ali pra arrumar fio elétrico. E até, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás. E aí ele começou a estudar, acho que por conta própria, tecnologia e tal. E aí a gente deu uma oportunidade no programa de estágios, né? Aí a gente conversou com ele, viu que o perfil, ele tinha um perfil muito bom, só não tinha, tava muito verde, tinha pouco conhecimento técnico. E aí a gente contratou, né, como estágio, foi treinando ele passou pelo onboarding, passou por treinamentos e tudo mais. E ele era muito pilhado em cripto, sabe? Muito, muito pilhado em cripto. E ele ficava estudando e Web 3.0 e não sei o que, e fazer token, sabe? Esse tipo de coisa. E aí ele tava com muita. E ele tava indo mal no projeto que ele tava. A gente trocou. Tá certo que o projeto que ele tava era um pouco mais complexo. A gente tinha uma demanda um pouco pesada, assim. Aí a gente, cara, vamos colocar ele num projeto mais de boa, pra ele ir rampando devagarzinho. E aí, junto do plano, a gente colocou, cara, ó, pra tu crescer na empresa, ser efetivado, pra tu ser promovido, etc. Cara, é esse o caminho que a gente tem que seguir. E aí, meu, ele meio que colocou um hiperfoco naquilo, sabe? Ele meio que parou disso, ele tava querendo fazer projetos paralelos de cripto, não sei o quê. Ele parou com isso e ele focou no plano de carreira dele e hoje ele já tá indo pra pleno, sabe? Daí ele começou a rampar muito, tanto que hoje ele atende a Grendene. E os clientes lá, os caras adoram ele, sabe? Porque ele tem um perfil bom e ele se desenvolveu tecnicamente pra caramba. Mas porque teve vários fatores ali que foram colocando meio que, cara, esse é o caminho. Sei lá, um painel ali, uma luz iluminando, ó, que tava tudo Uma escuro, clareza, né? dá uma clareza pro caminho. É por aqui, meu, não vai por ali. Não, mas isso é Entendeu? fundamental pro cara. Porque assim, ó, querendo ou não, pro colaborador comprar a empresa, ele tem que acreditar no negócio, né? E se Sim. ele tem clareza de onde ele pode chegar contigo, é mais fácil ele comprar o negócio junto contigo. Uhum. Então ele abraça o negócio, pega como dele o negócio, beleza, vamos lá. Eu sei que eu tenho que ser feito, vamos fazer então. Isso. Porque se o cara não sabe, ele vai no escuro, vou lá, faço um pouquinho todo dia e não sabe onde vai chegar, É. o primeiro que aparecer e der essa luz pra ele, ele vai. Cara, eu tenho uma dor hoje também em relação a isso na nossa empresa. Vê se tu. Botou um band-aid. Vê se tu compartilha disso, Léo. Eu acho que a gente. Por exemplo, eu não sei como orientar os guris, por exemplo, ao próximo. Qual é o próximo nível? Entendeu? O próximo nível do Henry, o próximo nível do Caio, por exemplo. O Diego, pra mim, é um pouco mais palpável, porque eu tô ali, porque eu tô saindo da cadeira, né? Tipo, pra ele tem uma cadeira pra ocupar, assim, pra vir um outro Diego e ele orientar esse próximo, assim. Eu acho que pro Caio, pro Henry é a mesma coisa. Quando a equipe começa a crescer, eles precisam criar habilidades de gerenciamento.
onde eles vão passar as demandas da área deles para outras pessoas, né? Tipo, cara, a gente tem uma demanda de 10 pontos, digamos assim, 10 itens. Cara, absorve 4, eu absorvo 6, eu já tenho um pouco mais de demanda, mas eu preciso que tu faça assim, assim, assim. O cliente quer, da mesma forma que ele fala, o cara da Grandene lida diretamente com o cliente, né? Uhum. Não é o Ariel que precisa dizer para ele o que ele tem que ser feito. O cara da Grandene fala direto pro cara. A gente ainda está numa equipe pequena onde existem os microgerenciamentos, onde a gente precisa fazer os microgerenciamentos. Quando a equipe cresce, quem faz esses microgerenciamentos é o gerente, não o diretor, não o CEO, né? Então, a hierarquia superior do quadro, eu me esqueci o nome, Da hierarquia, né? a hierarquia, não, Hierarquia. mas é o Do do organograma. organograma, a Uhum. hierarquia do organograma, quem tá lá em cima gerencia os gerentes que gerenciam as pessoas, né? Então, Uhum. tipo, numa empresa pequena é mais difícil ter essa clareza porque a empresa não tem para onde se crescer tanto. O salário cresce conforme a lucratividade da empresa, né? Sim. Hum. Uma parada que eu pensei, que eu venho pensando nesses últimos dias, na verdade, também é o seguinte, é a questão de postura, né? De postura mental. Não Uhum. postura aqui, atuando, Uhum. no dia a dia, assim. Mas a postura mental, tipo, que nem eu te mandei ali o podcast, eu mandei pra ti o podcast, e eu fiquei pensando, eu nunca mandei pros guris. E aí eles não Uhum. pensam como dono, às Uhum. vezes, entendeu? Uhum. Tipo, eles até gostariam de pensar, mas eu tenho a sensação que eu não fomento eles Uhum. a crescer mentalmente, a postura mental do negócio ali, sabe? De tipo, eu acho que a nossa empresa hoje tá morna, sabe? Eu sinto assim o clima morno, sabe? Vamos começar pelo Felipe. Não tem vontade de crescer hoje. Afinal das contas, não tem, entendeu? Porque Uhum. se tivesse, brother, eu tava fazendo curso, a gente tem 300 cursos lá à disposição, entendeu? Uhum. Tava fazendo um curso, tava aprendendo, ou tava buscando, ou tinha vindo pedir. Ah, tu consegue um curso pra mim, entendeu? O cara, quando tá indo, o cara vai, Uhum. sabe? Então, tipo, eu acho que a nossa empresa, tipo, a gente poderia implantar um pouco mais a mentalidade empreendedora Uhum. na galera. Uhum. E eu acho que tem que partir de nós, isso, assim. Fiquei pensando nisso quando eu mandei pra ti o podcast. Eu pensei, bah, eu podia ter mandado no grupo da empresa. Uhum. Olha, é legal esse podcast aqui, acho que vale a pena ver. E aí, fomentando, tem uns que vão absorver, outros não. Tá tudo Sim. certo, não tem problema, entendeu? Mas eu fiquei pensando nisso, assim, da gente tentar implantar um pouco mais essa mentalidade empreendedora mesmo no negócio. Porque vontade de crescer todo mundo tem. Ah, Isso que tu falou do compartilhar com o time, meu, isso daí me lembrou de um negócio, isso é super importante, realmente. Eu lembro que teve um outro colaborador do time que ele falou pra mim, ele deu um feedback assim, pá, eu acho muito legal os artigos que tu compartilha, na época a gente usava o Slack, que eu compartilhava, sei lá, um artigo sobre boas práticas numa reunião, um artigo sobre não sei o que, e tal, tal, tal. Então, e isso eu tinha esse hábito, eu tava mandando constantemente. O que isso, né, no inconsciente ali começa a passar pra galera é que, porra, É uma da... indireta, né? mas não era Sim, intencional, sim, não, mas sabe? não é uma indireta É, ruim, é uma indireta boa, galera. Bah, isso é, aqui vale a pena vocês isso, aprenderem. exato, instintivamente. E aí os caras começavam a olhar, a ler os artigos e tudo mais. E aí foi uma coisa que eu parei de fazer depois que foi pro Teams. E aí agora tô falando isso, porra, isso faz todo sentido. Sabe, faz todo sentido mesmo. Até um outro ponto, a gente quer fomentar muito os desenvolvedores compartilharem artigos, compartilhar conhecimento entre eles ali pelo Teams. Só que daí agora pra pensar sobre isso, tipo, que artigo que eu compartilhei lá? Não incentivou, né? Não. Indiretamente. Exatamente. Então, cara, isso. Total sentido. É. O meme todo mundo passa, né? todo mundo manda. A parte, a parte intelectual. Mas assim, É. a parte técnica eu envio bastante coisa, principalmente quando aparece pra mim no Instagram. Design eu mando pro Henry, quando é edição de vídeo, gatilhozinho eu mando Uhum. pro Caio. Mas pra ti eu mando mais parte empreendedora, né? Só É. que tu não vê, é foda. Claro que vejo. Criativo. Conteúdo, essas paradas. Cara, essa parte aí de. A gente até tava falando aqui, a bênção e a penitência, né? A gente faz merda, o time espelha merda. Uhum. Esse tipo de coisa também é um espelho. É tipo, pô, a gente tá sempre estudando no final das contas, a gente tá sempre ouvindo podcast, a gente tá sempre. Mas talvez eles não vejam Uhum. isso.
Eles não veem que a gente tá ali trabalhando e na segunda tela tá rolando um podcast sobre empreendedorismo ali, sobre o Pablo Marçal dando uns tapão na cara da gente ali quando tá falando, sabe? A gente só passa o meme do Pablo Marçal e o helicóptero, tá ligado? Então, Uhum. tipo, é um negócio que a postura tem que mudar. Eu já vou mandar hoje o podcast lá indicando. E quem quiser ouvir, escuta, sabe? Quem não quiser, não escuta, mas também quem quer crescer, cresce, quem não quer, não cresce. Uhum. Então faz parte, entendeu? É uma escolha. E aí, pelo menos, eu preciso dar o empurrão pra Uhum. onde eu quero que eles andem. Quem pilhar andar, vai andar. Quem não pilhar andar, não vai andar. Faz Exato. parte. E vai ficar pra trás. Exatamente. Tem mais algum ponto, Ariel, que tu acha que é válido? Lógico, dá pra gente seguir conversando um tempão ainda sobre essa questão de performance, assim. Acho que uma coisa que a Sim. gente não falou, que é simples de dizer, mas pra mim, outra coisa que tá ligada diretamente à performance é processo. Uhum. São os processos, né? Total. Tipo, quando existe processo, tu começou com a ideia do Notion ali de implantar o processo de demandas. Tipo, todos centralizados no Notion, onde eu tenho uma demanda de design, eu boto ali no Notion de design, o Henry já pega lá, já sai para Uhum. produzir os vídeos pro Caio, também largo ali a demanda pro Caio, vai, toca o barco, sabe? Sim. Então, realmente, o Notion ali é um Ferramenta para organização e produtividade, ela é muito boa. A gente usa o Gira, que eu tô imaginando que tu tá usando o Notion com um Kanban, né? Atividades ali, tarefas também. E a gente, cara, eu coloquei, a gente viu que começou a dar certo, isso é muito comum na TI. O Gira, o Kanban e o Scrum para desenvolvimento. Só que eu comecei a colocar isso em todas as áreas da empresa, no RH, no marketing, tudo. Daí a gente tem lá o Gira, né, o Kanban, eu consigo ver as atividades, o que que a gente tem planejado para fazer, se tá atrasado ou não tá. E aí todo mundo consegue estar na mesma página só olhando o Kanban ali, né? Sim. É um processo que a gente não tinha até hoje e agora tá tendo e, cara, verdadeiramente, eu me boto assim, quando eu comecei a olhar, putz, não vou fazer essa merda. A aderência, que no Uhum. Salesforce também é complexo de tu fazer todo o time aderir àquele negócio. Uhum. Mas um dos desafios que tu sempre diz é, pô, se o dono não veste a camiseta, não vai acontecer, entendeu? Então, Sim. tipo, eu tô me esforçando ao máximo pra entrar lá e no da empresa eu tô botando tudo lá no esquema. Eu não me adaptei com o To-Do lá Uhum. no Notion. Então, Uhum. assim, no meu pessoal, a minha organização pessoal, onde ninguém tá olhando, eu vou fazer do jeito que é mais confortável para mim. Agora, se a empresa precisa estar dentro do Notion fazendo daquele formato, eu, como dono, eu preciso estar lá dando exemplo, entendeu? Uhum. Então, eu jogo lá, passo para ele, ó, Henry, botei no Notion. Aí o Henry vai se obrigar a entrar no Notion, porque senão a gente. É importante para nós essa organização, né? É importante para a Total. gente ter uma visão da empresa geral, assim, se tá andando as coisas ou não. Sabe? Uhum. Então, o processo e o dono participar do processo. Eu acho que Uhum. torna a empresa mais. Traz performance para a empresa, assim. Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Tem algum Boa. comentário, Ariel, que tu acha que vale a pena dar aí pra gente encerrar? Não. Não? Tu, Léo, tem alguma coisa? Não. Não, eu acho que a parte do processo é tanto na parte, reflete na produtividade quanto na qualidade, né? Porque se existe o processo dentro dessa parte da produtividade, Uhum. a tendência é que as coisas sejam executadas da mesma forma, para que seja passada para a pessoa certa da mesma forma e o resultado esperado seja sempre o mesmo, né? Porque, que nem tu falou em outro podcast, se tu faz aquela atividade mais de 2 vezes, cria um processo para aquilo e aí fica mais fácil, né? Então, Uhum. mantém a qualidade, um processo digno de ser executado. Isso, e quando cresce o time, quando entra alguém no time, já existe um processo. Quando entra alguém novo no time já existe processo, não precisa explicar tudo para a pessoa do zero. Então, mantém aquela produtividade da equipe e, consequentemente, o resultado é atingido, né? Isso aí. Boa. Então, chegamos ao fim desse episódio do O Mapa Podcast. Se tu gostou, já deixa o teu like, te inscreve. Lembrando que esse é um podcast onde a gente conversa sobre desafios empresariais ou de empreendedores, onde normalmente a gente já viveu ou está vivendo e querendo aprender mais. Se tu quer saber mais um pouco, me segue lá no Instagram, o Leonardo Brambila, ou direto no Brada Marketing,
onde a gente tem uma agência de marketing focada para imobiliárias e corretores de imóveis. É isso, Rafael? É isso aí. E se tu é corretor de imóveis, quer aprender a vender mais, não está muito satisfeito com o teu resultado e quer aprender a dominar a fotografia imobiliária através do teu smartphone, me segue lá, o Rafael Dalla no Instagram, Dalla com 2 L's. E eu vou fazer várias postagens lá que talvez não vão te deixar feliz, mas vão te fazer vender bem mais. Fechou? Bora pra cima. Feito, Ariel. Mais algum detalhe? Como é que faz pra te seguir também? Boa. Se tu quer, então, ter um CRM aí robusto que vai desbloquear aí os resultados da tua empresa, o Salesforce é o CRM, então pode procurar aí a SR Consulting, o Ariel Salesforce. Eu posto bastante conteúdo lá no LinkedIn também, Ariel Dornelles, caso queiram aprender um pouco mais sobre Salesforce. Fechou então. Então agora, depois de todo esse aprendizado, vai lá criar um processo aí na tua empresa e fazer a galera seguir o mapa.